Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário você está nos vendo. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Minemosine Livros e Livrarias, aqui na 362K TV. E aqui eu sou o Moacir Assunção. Esse nosso programa já é a 17º episódio. E a gente fala de livros, né? Aqui a gente discorre sobre livros, livrarias, sebos, espaços, bibliotecas, espaços que efetivamente cuidam do livro físico, espaço em que as pessoas gostam de ler, gostam de aprender com os livros e têm esse apreço por esse instrumento maravilhoso da inteligência humana. Aqui a gente conversa com escritores, com historiadores, com donos de sebo, com livreiros. Por enquanto estamos falando mais com escritores, mas em breve vamos abrir para todo o leque da produção de livros, né? Então, realmente a gente aprecia o produto livro aqui. E hoje temos mais um convidado. Nossos convidados sempre são bastante especiais. E hoje eu vou falar com um amigo, Samarone Lima, que daqui a pouco eu apresento para vocês, que é autor desses livros maravilhosos, Zé e Clamor, A Vitória de uma Conspiração Brasileira. Dois livros sensacionais que retratam o período sombrio da ditadura militar brasileira, que se estende de 64, o ano que eu nasci. Portanto, eu sou filho da Revolução. Revolução entre aspas, bem entendido, né? Se tratou de um golpe de Estado. E se estende até 1985, quando eu estava me preparando para entrar no ensino superior, né? Uma ditadura longa, ditadura civil-militar, que se estende por 21 anos e cai de podre, como a gente sabe, né? Bem, então vou apresentar esse querido amigo. O Samarone trabalhou comigo no jornal Diário Popular. A gente veio aí conversando e relembrando aquele tempo em que a gente fazia um jornalismo raiz, de verdade, que era muito divertido. E o Samarone acaba tendo uma trajetória parecida com a minha. De jornalista se torna escritor e os seus livros também se tornam filmes e se tornam peças de teatro, exatamente o que aconteceu com os meus livros, que também se transformaram em filmes e peças de teatro. Então a gente tem muita coisa em comum, além do que o Samarone Lima é de Crato, Ceará, com uma trajetória muito forte no Pernambuco e que foi assessor de imprensa de ninguém mais, ninguém menos que o grande Ariano Suassuna. E a gente vai discutir isso aí também. É isso, então, pessoal, um prazer revê-los aqui no nosso Minemosine Livros e Livrarias. Aqui, um programa que a gente já idealizou, já está entrando no seu terceiro mês e cada vez crescendo mais, o que nos deixa muito felizes. Então, vou apresentar o querido e velho amigo Samarone. A gente não se viu há algum tempo, nos encontramos outro dia no Centro de Cultura, no Centro Cultural de São Paulo. Bem-vindo aqui na 362K TV, Samarone, aqui no programa Minemosine Livros e Livrarias. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, da gente se reencontrar, né? Nos reencontramos num teatro onde eram dois escritores discutindo a formação literária, né? E depois de tanto tempo estamos seguindo, né? E eu fico contente porque, além dos livros, eu também em Olinda fui dono de sebo. Então tem essa parte também que dialoga com esse universo que a gente adora, né? Ah, muito bem. Eu estava falando para o Samarone que eu ainda pretendo ter um sebo. É uma ideia do futuro que eu pretendo instalar um sebo, possivelmente um sebo especializado em livros de história, né, que é uma formação minha que também hoje é mais presente até do que a de jornalista, né? Mas, Samarone, me diga uma coisa, fale um pouquinho inicialmente, se apresente para o público, fale um pouquinho da sua carreira. Eu dei um breve resumo, mas diga um pouquinho da sua carreira, os veículos que você passou, as grandes Eu experiências. sou cearense, né? Mas a minha família sempre teve uma trajetória. Meu pai era do Banco do Brasil e a gente, no Ceará, morava em várias cidades. Assim, é, e meu pai era transferido com frequência. Então, a gente morou no Maranhão, morou. E depois minha família ficou em Fortaleza e eu, com 18 anos, resolvi ir para o Recife, por vários motivos, assim. E foi onde realmente eu achei o meu lugar, né? Foi lá na cultura pernambucana que eu realmente fui batizado, assim, toda aquela força cultural. E morei no Recife, né? Foi quando eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Católica.
E é lá que eu começo essa trajetória com as pesquisas sobre a ditadura, conclusão do curso de jornalismo para pesquisar sobre a ditadura no Recife, que depois vai resultar no primeiro livro, o Zé, né? E depois também tem o livro Clamor, que foi o trabalho de conclusão do curso de mestrado na USP. Em comunicação aí, mestrado em comunicação. Na verdade, na USP é um programa de integração na América Latina, e na verdade, é como se fosse um desdobramento dessa minha caminhada na área de direitos humanos, porque quando eu vim para São Paulo, antes do Diário Popular, eu trabalhei, acho que mais ou menos 2 anos na Cúria, com Dom Paulo Evaristo, né, no jornal, agora o jornal O São Paulo. São Paulo. E aí tinha uma coisa interessante, é que no final de semana, assim, sexta-feira, tinha o pessoal também da Comissão de Justiça e Paz, tinha, né, o Centro Manuel Dias, né, Santo Dias. Direitos E às vezes a humanos. gente saía para um barzinho e tal, e a velha guarda começava a falar muitas histórias, e uma era sobre o clamor, então, e as histórias eram muito incríveis, e em certo momento eu achava que havia um exagero por causa da cerveja e tal, né? E depois eu fui fazer uma matéria no arquivo da Cúria, e aí tinha um mistério sobre os arquivos do Clamor, onde estavam e tal. Aí eu visitando o arquivo da Cúria, aí o cara abriu uma salona grande assim, apareceu um nome assim, Clamor, Clamor, várias caixas de papelão, parecia aquelas coisas de cinema assim, né? Eu disse, o que é isso aí? Não, é o arquivo do Clamor. Aí eu abri uma caixa, tinha fotos de desaparecidos, cartas das mães da Praça de Maio e tal. E isso aí foi o que me levou a fazer o mestrado, né? Que, na USP, no Programa de Integração na América Latina, e que resultou no segundo livro. Então, as coisas vão se encaixando assim de alguma forma, né? Aí eu fui atrás das pessoas que fizeram parte do Clamor, que deram entrevistas incríveis, né? Era Jean Rocha, uma jornalista inglesa, que mora no Brasil até hoje, o Luiz Eduardo Greenhalgh e o pastor Jaime Wright, né? Que teve um irmão, Paulo Stuart Wright, desaparecido, né? Então, Sim. essas entrevistas foram super importantes e depois eu viajei para os países que o Clamor atuou, né? Que defendendo direitos humanos, que foi Argentina, Uruguai e Chile. Então, foi essa meio que como se fosse uma continuação do meu trabalho de pesquisador, né, de jornalista, escritor, né? Muito bem, meu caro. Antes da gente entrar, já vamos começar a falar do Zé, seu primeiro livro, meu caro Sam, mas deixa eu contar uma história aqui que nem todo mundo conhece e tem a ver com o personagem que você acabou de citar, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Eu era um jovem jornalista do segundo ano de jornalismo e comecei a trabalhar, entre aspas, né, estagiar ou trabalhar sei lá o quê, num jornalzinho de Itaquera, muito simples, jornal comunitário, o dono não era jornalista, era um metalúrgico, mas eu consegui fazer algumas boas matérias lá. E uma dessas matérias fez com que eu efetivamente chegasse à conclusão que eu seria jornalista. Foi uma entrevista que eu participei com uma coletiva. Veja a ousadia, eu liguei para a Cúria e pedi uma exclusiva com o Dom Paulo Evaristo Soares. Qual o seu jornal? Falei, jornal comunitário. Jornal comunitário. Putz, nem existe isso, né? Mas, enfim, eu falo, ó, rapaz, o assessor de imprensa falou para mim, olha, não tem, ele não está dando uma exclusiva, porque tinha acabado de ocorrer aquela divisão da arquidiocese, Sim, que sim. foi exatamente para Dom Paulo perder poder, né? A arquidiocese se dividiu em várias. Mas ele vai ter uma coletiva. Aí eu fui participar dessa coletiva. Foi a coisa mais impressionante da minha vida, assim. A oportunidade de conviver por algum pouco tempo com Dom Paulo, consegui fazer uma pergunta pelo menos, ele respondeu. E depois, eu me lembro que quando a gente foi assinar a lista da coletiva, estava lá BBC, Sim, sim. CNN, Estadão, Folha e Jornal Comunitário, que era eu. Muito Então, bom. então eu falei assim, nossa, olha que coisa mais louca. E aí consegui fazer uma pergunta e depois o rapaz da BBC, da BBC de Londres, veio falar comigo que ele queria entender melhor a minha pergunta. Eu falei, nossa, cara veio falar com Muito bom. um subfoca para entender. Fiquei muito envaidecido e quando saí daquela entrevista, foi tão impactante para mim que eu falei, não, eu efetivamente vou ser jornalista. Olha só. Aí eu perdi qualquer dúvida que eu poderia ter. Na verdade, eu tinha poucos, eu já estava me definindo nesse sentido, né? Não, e o mais interessante é que eu estava trabalhando na Cúria,
jornalista do Jornal São Paulo e eu estava tentando entrevista com Dom Paulo para falar sobre o Clamor, que ele foi Sim. importantíssimo para o... E foi super difícil, porque a agenda dele era... E quando eu consegui, era assim, as entrevistas dele eram 15 minutos. Sim. E quando eu saí da entrevista, eu me senti o máximo do jornalismo, porque foram 30 minutos. E agora, uma das grandes alegrias que eu tenho, assim, como jornalista, como escritor, é que quando estava para sair o livro, aí saiu, realmente, o prefácio é dele. O prefácio era de Dom Aí, Paulo. Do Clamor, o não, prefácio é de Dom Paulo. aí essa realmente foi um prefácio super bonito, né? E É. foi muito importante ter trabalhado lá, porque realmente deu para entender o tamanho a importância dele naquele período, que Sim. não só lutando contra a ditadura brasileira, mas também ajudando os países vizinhos que não tinham o que fazer, para onde correr, né? Sim. Porque a igreja argentina apoiava o regime. Apoiava. E a Igreja Católica Argentina era um suporte do regime, E sempre foi. quando Dom Paulo entrou e teve uma ação do clamor, que foi na Argentina, o, o, o cara do comando da igreja da Argentina mandou um ofício para ele, é, dizendo que basicamente não se metesse nas coisas da Argentina, para você Hum, ter uma ideia, né? é Então, mesmo? eu peguei esse documento e o cara reclamando porque ele estava se intrometendo nas coisas da Argentina, que era os direitos humanos na Argentina. Veja. Nossa, que coisa! Uma história muito É, nova para é, mim. Mas veja, a gente tem essa relação com esse personagem que foi, nos nossos dois casos, foi é, fundamental, impactante e certamente, né? Quer é, dizer, no nosso caso como jornalista, mas na história de um monte de gente que foi salva graças exatamente. à ação de Dom Paulo. Outro dia eu estava conversando com o Adriano Diogo me dizendo que foi Dom Paulo que salvou diretamente a vida dele. Que ele seria morto no doicode, né? Mas Dom Paulo o salvou. Né? O Adriano Diogo, um ex-deputado Eu estadual, conheço, ex-vereador, uma essa é uma história história. maravilhosa, né? Muito bem, meu caro Sama, mas vamos falar então, fale aqui um pouco desse livro, O Zé. O que que é o Zé exatamente? Quem é o Zé? E conte um pouco depois o que esse livro virou, né? Que aí você vai É, explicar pra gente. o Zé foi o meu começo no jornalismo, bem jovem, assim, 23 anos, e o trabalho de conclusão do curso. E eu resolvi, na época, fazer sobre a ditadura no Recife, né? E eu estava trabalhando no Diário Pernambuco como estagiário, tinha entrevistado a Amparo Araújo, tinha sido da LN, e eu fui entrevistá-la sobre o Tortura Nunca Mais, que era o grupo que ela coordenava, né? E ela, nas conversas com ela, ela começou a contar histórias da vida dela, dos companheiros que ela perdeu, dos parentes, né? O companheiro dela. E de uma violência do período que eu não tinha noção. Então, nada disso sobre ditadura foi me passado, nem na escola, nem pelos meus pais, nem pelo curso de jornalismo, né? Que tinha uma fragilidade imensa cultural. E aí, quando eu resolvi fazer sobre isso, inclusive na minha turma de jornalismo, todo mundo ficou, não, mas isso é sobre a ditadura, mas por quê? Eu disse, não, porque o tema me interessou. E aí eu esbarrei no Zé. Eu comecei a fazer várias entrevistas, apareceu essa história de uma pessoa que morreu num tiroteio com companheiros, que, não sei o que, né, que Amparo alertava. Isso aí é um teatrinho né, que eles faziam. E logo no começo da pesquisa, eu já encontrei pessoas muito importantes que estavam no DOI-CODE no período e viram o Zé e cada um dizia uma coisa que batia com a mesma coisa, que ele foi assassinado sob torturas e nunca houve esse tiroteio. Depois encontrei a advogada que resgatou o corpo dele, né? Ele foi enterrado como indigente e ela me deu uma entrevista assim, contando detalhes de tudo, né? Como é que ela fez para resgatar o corpo, que foi um milagre naquele momento. E eu terminei o trabalho, apresentei na faculdade, foi aprovado, e logo depois tinha um grande encontro da turma dele de Direito, da UFMG, comemorando tantos anos da turma. Ele era de Minas, De então. Minas, é filho de o Zé Carlos da Mata Machado é filho de um grande jurista mineiro chamado Edgar de Godoy da Mata Machado, era professor da UFMG, assim, era um grande mestre do direito, que depois foi, inclusive, retirado da UFMG por causa da ditadura.
E aí me convidaram para falar do meu trabalho. E quando eu cheguei lá, assim, eu tomei um susto porque era um encontro da turma, mas foi um encontro de 5 dias na faculdade, com grandes homenagens a ele, porque ele era uma pessoa muito importante para a militância e para Minas, né? Uhum. E aí, assim, no último dia teve várias pessoas foram falar, teve, né, a viúva dele estava lá, conheci o filho dele, o Dorival da Mata Machado, né? Que era muito parecido com ele, inclusive fisicamente, assim, a foto dele. E aí, no final, muita gente falou, foi muito triste, assim, também muitos depoimentos. Um cara pegou o violão, era um cara bem divertido da turma, ele começou a contar histórias engraçadas, história divertida, a história também pré, pré-barra pesada da repressão. E no final a gente foi para um barzinho e todos os amigos começaram a dizer, cara, por que você não faz um livro sobre o Zé? Você tem já uma pesquisa iniciada. E aí eu fiquei pensando naquilo, voltei para Recife e logo depois eu tive um convite para trabalhar em São Paulo, numa ONG de Direitos Humanos. E aí eu disse, poxa, então eu já tinha o contato da família e comecei assim, final de semana eu ia para Minas, fazia entrevista, voltava, né? E fui fazendo esse livro lentamente, assim. Em 98 saiu o livro e quando foi publicado, assim, eu não sabia como se escrevia biografia, não sabia muita coisa. E é um livro simples, na linguagem eu acho bem simples, inclusive. E ele, quando saiu, foi assim muito bem recebido, muito, né, acabou a primeira edição, eu tive um desentendimento com a editora e ele nunca mais foi Reeditado. reeditado, né? Então, e depois ele virou um filme, né, chamado Zé, e a advogada que resgatou o corpo dele, a Messi Albuquerque, virou a mulher que inspirou a Andréa Beltrão para fazer essa peça que saiu recentemente chamada Lei de Tempestade, né? Lei de Então, Tempestade. é, foi a direção da Yara de Novaes e a dramaturgia da Silvinha Gomes. Quer dizer, aí você, pensando bem assim, nem nos meus sonhos mais, né, estratosféricos eu ia imaginar que um trabalho daquele miúdo, assim, uma coisa, né, Apenas um TCC, um trabalho de fosse conclusão de curso. virar um livro, o livro fosse virar um longa-metragem e o longa-metragem inspirou também para uma peça de teatro. Nossa, a peça teve no Recife agora, né, no festival, e eu queria muito ter assistido lá, a peça lá, porque era o solo dela, e a Messia morava perto do Teatro Santa Isabel e gostava de teatro, né? Mas você acredita que as filas eram de 4 horas para conseguir convite, né? E Hum. foi aí a primeira vez que eu assisti a peça, assim, eu vi tanta coisa que a Messia me contou, assim, na peça, né? E a Andréa Beltrão. Então é isso, né? O nosso trabalho de jornalista e de escritores, né? De trazer muita gente foi assistir a peça e tinha gente jovem assistindo, entendeu? Então tiveram a oportunidade de bem mais jovem saber o que aconteceu nesse período, né? Nesse período. Sama, eu gostei muito da história da Messi Albuquerque. Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Como é que ela localizou o corpo que a gente estava conversando agora nos bastidores? Como é que ela conseguiu chegar até o corpo do Zé? É, Que estava a, enterrado como indigente, você me É, disse, né? não, a Messi, ela tinha uma. Eu fiz 2 entrevistas no apartamento dela, né? Ela morava no centro do Recife, e ela tinha uma característica assim: era uma pessoa de uma voz muito assertiva, assim, é, uma pessoa extremamente corajosa, muito corajosa, assim. Ela foi presa 13 vezes. No episódio do Zé, foi a 14ª, né? E ela não arredava o pé de continuar fazendo o trabalho dela de advogada de presos políticos. Só que tinha uma diferença. O apartamento dela era meio uma base de reserva emocional e de troca de informações. O telefone dela tocava direto. Aí é, ela foram publicados os diários dela recentemente, né? Uma edição lá no Rio Grande do Norte. E ela não se esquivava de. Chegava uma mãe querendo informação da filha ou do filho e tal, ela deixava dormir na casa dela, providenciava uma comida, né? Então, uma pessoa de muita coragem. Então, ela, quando foi acionada pela família Mata Machado, porque o Zé morreu, foi assassinado, né? E a Que ano foi o versão assassinato dele mesmo?
Foi 28 de outubro de 73, né? A data mesmo. E a versão era muito inacreditável. O Zé foi preso em São Paulo, outro companheiro foi preso na Bahia. Eles se encontraram no Recife e outro companheiro chegou nesse encontro e os três começam um tiroteio entre os três. Entre os três. Nossa, que história! Não, História não assim, né? não tem, é impossível de acreditar. E aí, é uma história completamente, né? E a Mércia foi acionada pela família para localizar o corpo, já que o Zé Carlos foi assassinado no Recife, e ela foi nos cemitérios. E aí o Edgar da Mata Machado, o grande mestre do direito, fez um requerimento ao governo pernambucano dizendo: quero o corpo do meu filho. Se ele morreu no Recife, ele está em algum lugar. E aí ela pegou esse requerimento e foi atrás, foi em tribunais, e ela é insistente. E ela conseguiu localizar onde tinha sido enterrado o Zé. Né? Como indigente, né? Cheguei a pegar o documento onde ela escreve sobre o que ela viu do corpo, assim, né? Uma coisa terrível, assim, né? E ela consegue mandar os restos mortais dele para Minas. O comandante do DOI-COI do Recife disse: não, eu autorizo, estava tendo uma pressão internacional, mas com uma condição: o caixão não pode ser aberto. Dá para imaginar, né? E o Zé foi. Então, quer dizer, resgatar essas coisas são importantes para a gente saber o que é uma ditadura, né? Sim. Ela geralmente começa e ninguém sabe para onde ela vai e ela demora a acabar. A nossa deu no que deu, né? Hum. Então é um livro que, sim, eu já vim querendo fazer uma nova edição porque a Comissão da Verdade de Pernambuco conseguiu muitos documentos. Um deles é sobre a Operação Cacau, é a operação para pegar o Zé e uma parte da AP, né, a Ação PML, popular. que eles não estavam achando e estava no Nordeste. E aí o trágico da história é que o cunhado dele trabalhou como infiltrado na organização, né? Hum. E eu entrevistei esse cara Ah, você entrevistou ele? entrevistei duas vezes, né? Hum. E o cara estava depois da ditadura, ele problema seríssimo de alcoolismo, né, todos os problemas de quem sabe o que fez, né? E fiz duas entrevistas com ele e aí durante a pandemia eu comecei a fazer a nova edição, estou trabalhando, mas viajando, me mudei, não sei então tá meio na metade, né? Hum. Mas vai ser um livro bem mais completo assim, né? Porque tive muito mais informação. Muito bem. E aí, como é que ela. Você me contou uma história de como ela localizou exatamente o local do. Ah, sim, aí Encontrou o local do corpo. aí na entrevista Localizou o local muito bom. ela ela foi nos cemitérios do Recife e fazer tipo uma pesquisa de campo, entendeu? Sim. Conversava com os coveiros e tal. O último cemitério que ela foi o cemitério da Várzea, que é bem longe, que é perto já da Universidade Federal, né? E ela conversou com dois coveiros e perguntou se teve algum enterro estranho e tal. Aí o cara, não, teve um que foi à noite e teve carro do exército. É Aí esse. matou a charada, né? Ela disse, onde é? Onde foi? Aí os caras falaram, "Ó, essas duas covas, né? Hum. É certo que o Zé foi morto porque junto com o Gildo Lacerda, Gildo Macedo Lacerda, que é também mineiro, que foi pego na Bahia e trazido para o DOI do Recife. Eu consegui o documento do depoimento do Gildo na Bahia. Os caras perguntam, o Gildo, não sei. Outra pergunta, não sei. Tá, você estava em tal lugar? Não estava. Ou seja, aí mandaram para o Recife, que era o lugar onde mais matava, né? Então, é muito provável que esses restos mortais do Gildo, que a Messia não conseguiu resgatar porque ela não sabia nem quem era essa pessoa, né? Hum. E no caso do Zé, ela tinha um documento formal, né, Oficial. oficial solicitando. Então, o Gildo é um desaparecido, né? Desaparecido político, e a família do Gildo é muito militante, né? Todas as manifestações, a família vai, né? A, ele foi casado, né? E teve filha, né? E então é isso, né? O Gildo foi desaparecido. Mas aí o Zé, principalmente três pessoas viram ele numa situação realmente nas últimas, né?
e no DOI-CODE do Recife, né? Hum. E aí a Mércia fez esse trabalho, que foi muito... É claro que quando, quando ela terminou o trabalho, ela foi presa pela 14ª vez, né? Hum. Ela sempre com ameaças, né? Uma vez ela estava com uma arma na cabeça durante meia hora e os caras, vamos acabar com você agora. E ela continuava. Nossa, mulher é muito valente mesmo, né? E me diga uma coisa, o que que o cunhado disse para você? A- é, é engraçado, eu estava fazendo a pesquisa ainda na universidade e já pegando muita informação, assim, porque eles prenderam um grupo de estudantes de medicina que eram uns porra louca, assim, eles estavam mais no rock progressivo, nos baseados da vida, eles não queriam saber nem de luta armada, nem de... De contestação. eles estavam, né, e eles abrigaram o Zé durante uns dias na casa deles. E nesse período, o próprio cunhado também esteve por lá, né? E ele, quando o Zé foi preso, todo mundo foi preso, né? E foi torturado, que sem ter nada a ver. Então, essa foi. Aí eu fui atrás desse pessoal e eu estava fazendo entrevista com eles, eles me contando. Aí uma delas é, viu o Zé chegando no DOI-CODE, né? E aí foi uma série de coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Aí, quando eu estava no meio da pesquisa, eu estava morando no Cabo de Santo Agostinho, aí a Amparo, do Tortura Nunca Mais, me ligou e ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse, Samarone, um cachorro abriu. Aí eu. Ela disse, um cachorro abriu em João Pessoa e a gente está indo para lá porque ele vai dar um depoimento público. Aí eu não sabia o que era essa expressão. Cachorro Um cachorro abriu. O que cachorro é o informante. que é né, a denominação pejorativa, né, de pessoas que trabalharam para a repressão sendo de alguma organização, né? Não é um cara que foi torturado, no limite falou o nome de algum companheiro ou algum endereço. É um cara que Conscientemente. conscientemente e trabalhou para a repressão e em alguns momentos teve a possibilidade de passar informação para o grupo e não passou, porque aí eu fui com o amparo e tive essa sorte, né, de cheguei na OAB de João Pessoa, esse cara deu um depoimento público, né? Ao lado dele estava o Marcelo Santa Cruz e o Fernando Santa Cruz certamente também morreu por causa das delações dele, né? hum, E que inclusive foi presidente da OAB Nacional, o filho o dele, né? filho, Acho que né? é o filho O Felipe Santa é. Cruz, né? É. E aí quando terminou a audiência, aí eu, claro, né, nosso coisa de jornalista, né? Eu fui lá atrás do cara, né? Um bafo de cachaça grande, assim, um cara bem deteriorado fisicamente. E aí eu liguei o meu gravador e disse, ó, eu queria pegar o seu depoimento, ele me deu um depoimento, aí no final eu disse, mas olha, você fez isso, o que que, qual foi o motivo? Aí ele disse, medo ou covardia, você escolhe. Aí, aí aí depois ainda consegui um depoimento dele também na Comissão Externa de Desaparecidos, né, ele contando mais detalhes do trabalho dele, e depois consegui mais outra entrevista, né? Hum. Então, muito detalhada, ele realmente trabalhou para, né, repressão e, bom, causou muito estrago, né? Muito estrago. Então, pessoal, olha, vale a pena. Quem tiver interesse em assistir ao filme, a história é É, muito bacana, os atores são ótimos. Vale a pena assistir esse filme baseado no livro, no Zé, né? Bem, meu caro Sama, vamos falar aqui então do Clamor. Como é que é essa história? Você já deu assim alguma uma deixa, né? O Clamor, aqui está o livro, né? Para que vocês conheçam. Como é que está aparecendo na nossa tela aqui também, o Vagnão sim, colocou. Como é que é a história do Clamor? Conta aí pra gente. foi mais ou menos nessa pegada. Eu estava trabalhando no Diário Popular, né, como jornalista e tal, e já aí em 98 tinha lançado o Zé, e eu já tinha, na época trabalhando com Dom Paulo, tinha acessado os arquivos, né? Uhum, E aí eu fui atrás dos fundadores, né? Aí fui encontrar a Jean Rocha, uma jornalista inglesa que há muitos anos mora no Brasil, chegou bem jovem, e uma pessoa maravilhosa, assim, uma pessoa super gentil. E aí ela me deu um depoimento lindo falando dela, né? Uma inglesa, escrevia matérias sobre a ditadura no Brasil e mandava.
pessoal. E aí o clamor começou a receber pessoas que vinham da. Quer dizer, na verdade, não existia o grupo, existia a Comissão de Justiça e Paz e tal. E começou a chegar um pessoal da Argentina relatando coisas terríveis. Eram coisas que as pessoas chegavam praticamente só com a roupa, não tinha documento, não tinha. E havia uma denúncia internacional, uma denúncia que eles traziam era que, por exemplo, ditadura argentina entrava numa casa, se tivesse um casal e uma criança, ia todo mundo. E os pais não sabiam na mais notícia nenhuma e ninguém sabia o que estava acontecendo com as crianças. Então, isso começou a chamar a atenção do pessoal da Justiça e Paz e começou a era como se fosse outra coisa que estava acontecendo. E aí vinha gente do Uruguai, começava a falar das coisas do Uruguai, aí gente do Chile trazendo relatos assim. E aí surgiu esse grupo, que era a Jean Rocha, uma jornalista, o reverendo Jaime Wright e o Luiz Eduardo Greenhalgh. Eles fizeram um pequeno grupo para dar atendimento a esse pessoal, começar a conseguir uma casa, conseguir alimentação, e eles resolveram fazer um boletim sobre as crianças. As avós começaram a mandar fotos e eles fizeram um boletim e começaram a distribuir em 3 línguas: português, espanhol e inglês, por grupos de direitos humanos na América do Sul. E logo em seguida, assim, pouco tempo depois, surgiu a primeira pessoa dizendo, ó, tem 2 crianças aqui no orfanato no Chile que elas não são chilenas, pelo que elas falam, e não tem nenhum parentesco com ninguém. Aí, o esse é um capítulo que eu gosto muito do filme, do livro, aliás, que o clamor se organiza, aí e vai ao Chile, em pleno ditadura Pinochet, para ir até esse orfanato, esse centro de acolhimento, e tentar informações. E aí conseguem falar com a avó e tal, e aí eles denunciam internacionalmente filhos desaparecidos na Argentina, que estavam no Chile, e crianças da Argentina que estavam. Por exemplo, se uma mulher fosse pega grávida, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eles esperavam a mulher ter a criança, passavam para os próprios militares e assassinavam a mulher, né? Tanto é que a matança na Argentina é uma coisa, Estrondosa. Argentina e Chile. não, é uma coisa assim pavorosa, um negócio assim, né? Então essa denúncia internacional tem uma repercussão mundial, assim, a entrevista para dizer sobre esse caso tinha jornalistas de vários países, foi assim, uma coisa internacional. E aí o clamor foi a organização que tinha 2 argentinos no Brasil que eles começaram a receber as informações, eles fizeram a primeira lista de desaparecidos da Argentina, foi feita pelo clamor. 2 argentinos em São Paulo, aí conseguiram dinheiro para eles ficarem trabalhando, um casal, e eles recebiam as denúncias e aí cotejavam para fazer uma lista. Aí, quando estava com 8 mil e tantos desaparecidos, aí Dom Paulo, veja, esse homem era incrível, mandou organizar, fez tipo uma coisa bem organizada, como se fosse um livro. Aí ia ter uma audiência com o Papa, aí chega na audiência e entrega os 2 volumes com o número de desaparecidos na Argentina. Foi aí, né, então eu viajei muito para Argentina, Chile e Uruguai, né? Foi uma experiência incrível. E aí teve um episódio que eu fiquei muito impressionado, porque eu ficava em albergue, né? Aquela coisa mais barata e tal. Aí teve um dia que eu estava lendo um jornal assim de manhã, amanhã teremos um scratch dos Hijos, uma associação dos filhos desaparecidos. Veja o tamanho, você vai vendo o tamanho da repressão, da violência. Uma associação de filhos de desaparecidos. Aí amanhã vamos ter um scratch em Mercedes, né, uma cidade interior. E eu não tinha entendido ainda o scratch, o que era exatamente, né? Que na verdade é isso mesmo, escrachar, né? Escrachar o torturador. Aí eu, no dia seguinte, fui para o lugar que eles tinham combinado de sair, tinha 2 ônibus para levar os filhos de desaparecidos.
Aí eu falei com o representante, aí, "Não, eu sou jornalista, estou fazendo uma pesquisa, tal, tal, tal." Aí o cara, não, você vai com a gente, não sei lá. E eles foram, assim, jovens, jovens, assim, né, cantando e muito aguerridos e tal. Aí, quando chegou em Mercedes, tinha uma quantidade enorme de filhos desaparecidos. Enorme, assim. Aí você vê o tamanho da tragédia, né? Da tragédia, da desumanidade que foi. Que se encontraram, também todos organizados, com faixas, cartazes e tal. Aí eles foram para um escritório, começa uma coisa de um pediatra, né, que ele atendeu durante a ditadura, e esse pediatra era acusado de fazer partos em conveniência com a ditadura. E E entregar as crianças é, para os militares. aí, nossa, eu fiquei impressionado com a dimensão, né? Quem estava organizando era só filhos de pessoas desaparecidas. Aí eles fizeram um ato super. Era uma clínica de crianças. Aí eles fizeram uma manifestação na frente e no final uma menina pegou um balde de tinta vermelha assim, pá, jogou assim e quebrou a placa com o nome do cara, assim, com martelo, assim, né? Pá, pá, pá. Mas é um negócio forte, né? Aí quando terminou, uma senhora pegou o microfone e disse: Olha, eu trabalho nessa clínica, eu não sabia disso, mas nesse momento eu estou pedindo demissão. Assim. Então, né, isso foi assim, fiquei bem impactado, né? Porque era uma coisa de um país que foi, né? E uma coisa que eu fiquei, assim, muito tocado, que eu entrevistei a líder da Associação das Mães da Praça Maior. Eu é, entrevistei também, não consigo lembrar o nome como- dela. Ela pois morreu faz alguns anos. não, aí tinha. Era das avós, que eu Das esqueci. avós da Praça de Assim, Maio, exatamente. Usava o lenço branco. aí eu Eu a entrevistei entrevistei, eu aqui vou no lembrar o nome sindicato. dela, que eu gostei muito dela. E quando eu fiz a entrevista com ela, eu disse, não, e agora, depois de tanto esse tempo, o que é que mais você gostaria, assim? Não, ela disse, encontrar o meu neto desaparecido, né? Eu tenho a impressão que ela não conseguiu Não, encontrar. aí isso foi em 98, 97, por aí que eu estava fazendo as pesquisas. Aí era Estela de Carlotto. Sim. E ela me disse isso, né? Eu fiz muitas entrevistas com as avós, assim. Aí, né, por causa do clamor, inclusive, as avós, é um processo longo, elas fizeram um banco de sangue, né? Então, até hoje existe, as avós doaram sangue, e elas podem, qualquer pessoa que acha que é filho de desaparecido, ele vai lá na associação e tira o sangue, e tem como comprovar. Aí, pronto, um dia eu estava em casa em Pernambuco, né, no Recife. Aí eu vi uma matéria, a festa na Argentina, ela encontrou. Ah, ela encontrou. Ah, olha só que coisa Aí, maravilhosa. nossa, aí ele era uma pessoa que cresceu no campo, mas ele não tinha nada a ver com aquele ambiente. Gostava de música clássica e ele começou a estranhar. Aí ele foi na associação e fez o exame e era ele. Foi uma festa na Argentina, foi uma coisa comovente assim, né? Porque Hum. e esse governo Milei agora está tentando acabar esse banco de sangue, né? Sim, Então sim. foram assim, Um eram retrocesso. essas pesquisas que eu fiz, tem uma coisa de humanidade, né, de solidariedade que me toca muito assim, né? Tem a coisa da repressão, mas as pessoas também lutando de alguma forma para denunciar, para sobreviver e tal, né? E nesse caso aí o clamor foi bem importante, assim, bem, né? Depois a Jean Rocha também escreveu um livro chamado Clamor, com tem muito mais material, assim, do ponto de vista jornalístico, né? Mas também eu conheci a ditadura, o que sobrou da ditadura do Chile, né? Também que foi devastadora, né? E o do Uruguai também, né? Então foi um período realmente de muita treva, muita violência, né? Mas é isso aí. Então aí esse está virando também um filme, já está bem Sim. encaminhado, assim, no começo. Logo que o livro foi lançado, chegaram a ter contato, mas aí mas aí recentemente, O livro foi lançado em esse é 2003. 2003. O negócio de cinema é meio demorado, né? Sim. Mas aí tá já caminhando aí, sabe? Então, talvez, sei lá, talvez, tipo, talvez próximo ano a É, gente tenha é, é, notícias é, desse filme. é. Muito bacana. Eu, quando a última vez que eu estive em Buenos Aires, eu estive lá na antiga ESMA,
na Escola de Mecânica de Armada, é exatamente onde aconteciam as piores torturas, e eram de lá que era dirigido pelo almirante Emílio Maceira, que era um dos três da ditadura, era de lá que as pessoas eram levadas, dopadas e jogadas Nossa, ou no Rio da Prata ou no Oceano Atlântico. é Imagina incrível. uma coisa assim, um grau de crueldade Nossa. inimaginável, né? Muito bem, meu caro. Então, também então quer dizer que esse livro também vira filme, né? O Clamor também deve virar filme em breve, a É, gente vai. vai ter Já notícia. está bem encaminhado, né? Hum, Já assim, vai ser uma produção. é, Parece que o Brasil, Espanha, um negócio desse, né? hum, Eles estão meio. associados, É, né? é. Uhum. E me diga uma coisa, fala um pouquinho pra gente como é que você se tornou assessor de imprensa de Ariano Suassuna, como é que foi essa história, como é que era o contato com ele. Você é um homem privilegiado por ter conseguido conviver com um gênio como Ariano, né? É. Não, tem algumas coisas na minha vida que são, assim, meio o acaso, ou, não sei exatamente, porque, por exemplo, os livros, o negócio do Zé foi assim, eu resolvi pesquisar e as pessoas podiam falar, né? E eu fui escutar, né? Eu esqueci de trazer meu gravadorzinho, até hoje eu tenho as fitas cassete, né? Então, eu saio com meu gravadorzinho. Mas aí, no caso de Ariano, foi o seguinte, eu estava trabalhando num órgão do governo do estado, que era ligado à cultura, né? Eu era coordenador de Lá em literatura, Pernambuco, lá em Pernambuco, ó, Fundarp. Fundarp. Eu tinha voltado de São Paulo, tinha feito vários trabalhos, trabalhei no Unicef e tal. Aí, estava cansado, que era aquele órgão que você trabalha muito e faz projeto e as coisas não andam por causa da burocracia, né? Assim, eu estava meio... Aí, no prédio de trás era a casa de Manuel Bandeira, que eu também tinha uma responsabilidade, e Ariano era um secretário especial de cultura. Ele estava fazendo viagens pelo todo o interior de Pernambuco, Isso foi no governo do de Eduardo Eduardo Campos, é Campos, isso? primeiro governo, né? A Hum. primeira eleição. E aí, ele não era um secretário de cultura, ele era secretário especial porque ele não queria a burocracia e nem ficar gerenciando toda aquela loucura. Então, ele sugeriu a Eduardo fazer um processo de interiorização da cultura, que era levar aula e espetáculos para todo o estado gratuitamente. Tinha que ser aula gratuita. Aí ele montou uma equipe de artistas, um grupo de artistas que ele chamava o Circo da Onça Malhada, Hum. que eram 5 músicos, 5 bailarinos, dois cantores, cenário, um negócio assim de primeira qualidade, assim, aí ele apresentava as músicas, né? E eu sempre fazendo aquela mediação dele, contando coisas, contando história, falando da cultura brasileira. E, bom, eu não estava muito prestando atenção porque eu estava lá fazendo minhas coisas, e aí me chamaram vários jornalistas para fazer uma viagem com os artistas para fazer uma matéria, para divulgar, porque não estava tendo. E a menina que me chamou, ela disse, Maranhão, a gente chamou vários jornalistas, mas a gente sabe que só você vai. Porque eu gosto muito de viajar, gosto muito dessas coisas. E, de fato, eu fui no ônibus com os artistas e foi a primeira vez que eu tive um contato assim com a Ariana. Ela disse, aí a assessora disse, Sam, eu vim te fazer entrevista com ele agora porque ele está um pouco resfriado e a voz dele fica muito, já é baixa, né? Só aí eu falei com ele assim, ó, professor, eu vou acompanhar um pouco sua aula. Ele, tudo bem, então. Aí, na verdade, eu ia escrever para uma revista, a Continente, e aí não tinha, eu fiz a primeira viagem, aí eu voltei para a editora e disse, ó, rendeu, mas ela disse, não, Sam, não tem, tá sem espaço na revista, pode continuar. Aí eu avisei, ó, quando tiver essas viagens, me avise que eu quero ir, porque você viajava, ficava com os artistas e tal, e você ia conhecendo. E demorou uns 3 meses, e nesse período eu conheci Ariano, comecei a conversar aos poucos com ele, comecei a ver os artistas. E sempre que ele chegava, eu estava sentado na primeira fila, Dona Zélia também e a esposa dele, e nós começamos a ficar um pouco mais familiarizados, assim, digamos, né? Aí a assessora de imprensa se- é, re- recebeu um convite do jornal e voltou para o jornal e abriu uma vaga. E eu não estava nem sabendo disso, dessa vaga e tal. Aí foi muito engraçado, porque me ligaram em casa
a chefe desse trabalho de Ariano me chamou lá, uma coisa muito séria. E tinha tido um sarau nesse espaço e eu achava que, como eu tinha viajado, os poetas tinham chutado o pau da barraca, beberam muito, zonaram lá o espaço, entendeu? Eu achei que era uma briga. Não, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você, não sei o que mais lá e tal. Aí eu, putz, deu bronca. Aí ela avisou a menina da secretaria e disse: Ó, não, eu vou entrar com a reunião com o Samarone, não quero que ninguém me interrompa. Eu disse: Vixe, Maria, Tomar uma eu mega não. bronca. Não, picharam tudo. Aí, pronto. Então, aí ela, não, Samara, você sabe, né, que a Ariana é uma pessoa muito discreta. Eu disse, puta, envolveu a Ariano, meu Deus do céu. Aí ela disse, não, porque tá tal, e arrodeou. Aí eu disse, Adriana é o nome dela, mas o que é que tá acontecendo? Não, é porque é o seguinte, tem apareceu uma vaga, assim, para trabalhar com a Ariano, mas ele é muito seleto, ele não queria que. Não precisa estar assessor de imprensa, não, vai gastar dinheiro do Estado. Aí ela disse, não, mas tem que ter secretário, secretário, Ariano, tem que ter assessor de imprensa, porque tem que divulgar. Aí ele, mas. Não, aí ela disse, aí a gente sugeriu o seu nome e a Ariano aceitou. Aí eu disse, aí eu fiquei esse enrolado todinho para dizer que eu vou trabalhar com a Ariano Suassuna. Eu ia doido para dar uns pulos, de uns gritos. Aí, assim, aí realmente eu fui levado na casa dele, né? Porque como ele só fazia mais viajar, né? Ele não era um secretário que ia por, né? Frequentava a secretaria, os Secretaria, eventos. ele, né? O motorista dele ia buscar ele em casa, levava, viajava, aí pronto. E aí eu fui apresentado formalmente a Ariano como o novo assessor de imprensa. Ele, gostei de Samarone, lá. Aí eu comecei a conversar com ele, ele começou a falar de livro, de Tolstói, de não sei o que lá. Eu disse, vai ser bom esse negócio. E aí, de fato, foi um acontecimento assim na minha vida que inesquecível, porque essa convivência foi de 2009 até a morte dele em 2014, né? Assim, então, acompanhava a, eu acompanhava nas viagens, né? Os artistas iam no micro-ônibus, ele ia no ônibus, no carro do secretário, que né, eram viagens longas, assim, né? Sertão, ele dava aulas, assim, no alto sertão, assim, aula de espetáculo, e era uma dedicação, assim, ele chegava cansado e dormia, no outro dia era aula, né? E aí eu comecei a acompanhar e também acompanhar as entrevistas que ele dava, eram sempre na casa dele, na sala da casa dele. Então, aí eu despachava com ele os pedidos de entrevista, ele pedia sempre que mandasse por escrito, e aí nós começamos a ficar amigos, assim, né? O despacho com ele era assim, de formal, era 15 minutos. Ele não queria mais dar entrevista, ele queria escrever o romance dele, né? Que ele tinha escrevendo há muitos anos. E aí teve uma época que eu chegava lá, professor, eu ligava para ele primeiro, aí uma funcionária lá dele atendia, né? Uma moça que trabalhava lá. Aí dizia, aqui é o Maroni, eu preciso falar com a Ariana. Era um telefone muito secreto, assim. Aí daqui a pouco só estava aqueles barulho da sandália, assim, né? Tchac, tchac, tchac. Aí, Sama, eu sempre chamava de Sama. Pessoa, estou precisando despachar. Vem aqui à tarde. Aí eu ia, chegava, tinha 15 pedidos de entrevista. Aí ele, não, mas esse aí, não, aí ele ficava, não, o que é que você acha? Não, professor. Aí a gente resolvia assim, 15 minutos, aí eu, professor, comecei a ler Guerra e Paz. Aí ele, eu não acredito. Aí ele começava a falar sobre Tolstói. Daí era assim, realmente. E Era uma aula magna que você estava tendo ali com ele. assim, aí como essas pessoas que são muito famosas, muito conhecidas, as pessoas têm uma coisa de meio ficar tentando. Idolatrar, E tal. eu tratava ele como um amigo que adorava literatura. Então nós ficamos assim, foi uma amizade mesmo assim, quando a gente se encontrava, conversava bastante. E assisti mais de 90 aulas, certamente, né? Sempre tinha que, por exemplo, se mudava algum bailarino, eu tinha que botar na mesa dele. A pessoa avisava ele antes, né? Se no outro dia, geralmente tinha gente querendo fazer entrevista e tal. E eu acompanhei muitas entrevistas na casa dele mesmo. E eu fui também acompanhando um pouco os problemas de saúde dele, né? Que primeiro ele teve um pequeno
aneurisma, aí teve um problema no coração, e ele sempre atendia na sala, né? E ele sempre, quando ia despachar comigo e ir para a entrevista, ele sempre se arrumava bem. E na parte final ele já estava mais debilitado, por exemplo, eu despachava com ele às vezes no quarto dele, assim, né? Porque ele já estava mais mole, assim. E foi uma experiência humana assim, não tem como explicar, né? Aquela força dele, porque é engraçado, porque Ariano tinha, eu acho que quando eu vejo os vídeos no YouTube, né? Hum. Tem uma coisa muito do lado engraçado dele, né? Muita coisa engraçada, né? Uhum. Mas ele tinha uma profundidade filosófica, existencial, que era muito impressionante, assim, sabe? Às vezes tinha aula espetáculo que ele falava sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre, sabe? Teve uma aula que eu não me lembro que foi em floresta, assim, altíssimo sertão, assim, e Sim, perto ele da Terra do Lampião, pronto, e perto ele da cidade de Nazaré do Pico, onde se passa o meu Pois é. documentário. Aí ele teve uma hora que estava falando sobre Kant, filósofo, e sobre a vida, não sei o que mais lá, e as pessoas, assim, concentradas, assim, né? E ele teve um episódio marcante que foi o assassinato do pai dele, né? Sim, João Suassuna. João Suassuna, ele tinha 3 anos, isso foi muito dilacerante para ele, assim, muito, a questão dessa perda do pai e tal. Então ele tinha um lado muito profundo, muito, né, que eu, às vezes nas aulas eu percebia quando ele estava falando, e teve uma entrevista que logo quando eu comecei o meu trabalho, o Humberto Werneck foi fazer uma entrevista com ele, né? Um perfil, né? E eu não tinha nem nomeado ainda. Aí a gerente de gestão, a Adriana Vitor, ela me chamou, ó, Samuel, vocês vão com a gente para você já. Aí tinha um aviso sempre para as pessoas não perguntarem sobre o pai dele, né? Que foi assassinado pelas costas no Rio de Janeiro, na coisa do, né, Dos toda. episódios que envolvem depois da Revolução de 30, Pois é. E o pai dele foi acusado de ter mandado matar, né, o João o João Pessoa. Pessoa, né? E o pai dele tinha ido para o Rio de Janeiro com uma carta no bolso dizendo que ele estava indo para o Rio de Janeiro para provar a sua inocência e que caso acontecesse alguma coisa com ele, não autorizava vingança. E o que aconteceu? Ele levou 2 tiros pelas costas e foi assassinado. E Ariano contava sempre que via o pai saindo do navio, lá do Recife, e ele dando acenando para o pai dele, entendeu? Isso foi muito dilacerante para ele a vida inteira. Aí, quando teve essa entrevista de Humberto Werneck, aí o pessoal avisou, "Olha, por favor, não falar desse assunto do pai dele. E sempre mexe tudo com ele." Aí o Humberto Werneck começou a fazer entrevista, e papapá, papapá, e já foi entardecendo, foi, né, na sala de Ariano, que era uma sala super bonita, cheia de obra de arte. Aí, a última pergunta. Sim, Ariano, você, numa entrevista de 2003, sei lá de que ano, você falou que do processo de perdão dos assassinos do seu pai, porque depois descobriram quem foi, né, que Sim. estava em curso, não sei o que mais lá. Como está esse processo agora? Nossa, foi assim um silêncio profundo, assim, ele ficou calado, assim, tinha umas 6 pessoas na sala, Humberto, eu, o chefe de gabinete, não sei mais lá, ninguém falava nada, assim, eu disse, caramba, aí tinha um copinho de suco, assim, depois de um longo tempo, ele pegou o copo de suco, assim, tomou um gole, aí eu nunca lhe esqueci esse negócio, eu até gravei isso, aí ele disse, eu acredito no inferno, foi a primeira coisa que ele disse. Aí ele começou a falar sobre o inferno, sobre Deus, sobre isso que mais lá. Aí ele disse: pois se depender de mim, eles saem do inferno agora. Foi uma das coisas mais. Aí ele se levantou, aí disse. Aí foi pro. Aí esse negócio foi meio assim. Eu comecei a trabalhar com ele já com esse impacto, assim, né? E depois, assim, né? É, aí nas aulas de espetáculo, assim, já mais ao longo do tempo, ele começou a falar sobre o negócio do pai dele, né? Aí, não sei se foi numa conversa com alguém que eu não sei se eu perguntei a ele ou se, alguma coisa assim, né? Ele ficou, aí, alguém perguntou, eu não sei como é que foi a conversa, se o perdão estava completo.
Aí ele disse, não, perdão, não está completo. Aí não sei o contexto, se eu perguntei ou se alguém perguntou, mas por que? Ele disse, porque ainda não estou rezando por eles. É uma coisa muito superior, né? Um negócio desse, né? Não Sim, sim. rezar pelos assassinos do seu pai, né? Mas aí é. E ele contou uma história interessante para você, como ele entrou na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Conta pra gente aí que contexto foi um pouco dessa história, Sam. Porque quando a gente viajava, né? Aí tinha sempre o chefe de gabinete, a gerente de gestão e eu da comunicação, né? E às vezes tinha uma aula que era emendada com a outra. Por exemplo, se ia para uma cidade muito longe, aí tinha uma aula na sexta, né? Ou aula na quarta e uma na sexta, para já fazer duas cidades, né? Ele fez mais, foram cento e tantas aulas, né? Aí tinha, se alguém ia sair, sempre ficar, porque ele viajava, ele e Dona Zélia, que era a esposa dele, que né, sempre muito acompanhava tudo dele. E engraçado, a única vez que teve viagem de avião, ele como secretário pagou a passagem dela, né? Porque ele tinha essa coisa. Aí, é, o, como era o. Você perguntou, foi? Perguntei da entrada dele na Sim, academia. aí teve um dia que a gente tava, a aula tinha sido em Pernambuco, mas a gente ficou hospedado em Juazeiro por uma questão de comodidade e tal, Juazeiro do Norte. Estavam a Juazeiro do Norte. Aí o chefe de gabinete, acho que a gerente de gestão não estava, aí o chefe de gabinete tinha que sair para resolver umas coisas e tal. Aí ele disse, mas você fica aí se a Ariane precisar de alguma coisa e tal. Aí, pelas tantas, me ligaram da recepção, tinha um pessoal querendo tirar foto, um radialista. Aí eu fui lá no quarto dele, professor, ele disse, oi, Sam, ele chamava aquela voz dele rouca, né? Entre aí eu, oi, professor, tem um pessoal aí querendo tirar foto, mas se não quiser autografar livre, não, eu vou descer, calma. Aí, entre aí, Sam. Aí ele disse, Sama, eu já lhe falei sobre a minha entrada na Academia Brasileira de Letras? Aí eu disse, não, professor, quer dizer, eu já tinha escutado em algum momento, mas é claro que eu não ia perder a chance, né? Sim, Aí sim. ele começou a trocar de roupa, né, botar roupa, tal, tal. Aí começou a contar todos os detalhes, como foi a primeira sessão, a primeira tentativa, né? Mas ele não queria competir porque ele achava que era chato para quem geralmente estava querendo muito, né? Aí teve a primeira tentativa, ele não foi. Aí teve a segunda, ele era aí também uma pessoa que ele gostava muito. Aí na terceira, a Raquel de Queiroz deu um jeito lá de ser unanimidade. E aí, né, ele, bom, agora não tem como, né? Só- não vai ter candidato, né? E aí ele topou, né? Aí ele teve aquele negócio do fardão e tal, tal, tal. Aí quando ele foi chegando próximo, ele ficou um pouco preocupado porque Guimarães Rosa queria muito ser da academia e muito mesmo, assim, era um sonho dele meio de. Aí ele tomou posse, mas assim, uma semana depois morreu do coração, né? E a Ariana ficou muito preocupada com aquele negócio. Aí ele disse, mas aí. E ele contou em detalhes, assim, em tudo. Então, aí ele disse, olha, mas aí você pode ver, se você olhar as fotos da minha, né, da minha posse, eu tô segurando o papel, mas tem do discurso, mas tem a outra mão tá meio gordinha, assim. Você pode ver do que é. Eu disse, o que é? Não, que eu tava segurando uma estatuazinha do Padre Cícero. Para me proteger, né? Aí ele disse, por sinal, eu tá aqui. Aí ele tinha uma malinha dele que ele levava, aí abriu a mala assim, aí ó, essa daqui. Mas teve muita coisa assim, né? E eu acompanhei também ele estava na reta final do novo romance, né? Que é o. Você lembra o nome? Puxa, esqueci. Não lembro, não tem problema. A gente pode depois verificar. E aí, como a gente acabou virando. Aí ele teve um dia que eu fui na casa dele, aí ele, dessas coisas da vida, assim, né? Eu tava conversando com ele, ele disse. Sama, você já viu alguma coisa do meu romance novo? Eu disse, não, professor. Você quer que eu leia? Essas coisas na vida que você nunca acredita que vai passar por isso, né? Sim, sim. A gente geralmente conta as frias que passam, os aperreios. Aí, não, então, aí vem aqui. Aí eu geralmente ficava despachando com ele na sala, assim. Aí ele vai, assim, já tava ficando mais só de pijama mesmo, assim. Aí ele vai no quarto, quer dizer, na salinha, onde ele trabalhava, né?
que era, pasmem, um negócio extremamente simples, uma mesinha, uma cadeira e papel para tudo que é lado, papel. Eu me identifico muito que eu adoro papel, assim, tá? Aí, Dois. pronto, é papel, eu sou sem papel, não. Aí ele começa a mexer nos papéis lá, pega uma caixa, não sei, pega outra, assim, aí, pum, pega assim, aí, pronto, aí, posso ler o primeiro capítulo? Aí ele leu o primeiro capítulo inteiro para mim, assim, aí eu disse, caramba, assim, aí, aí ele disse, gostou, assim, aí eu, não, gostei muito, professor, mas eu quero ler depois, tal, tal. Aí, você pode fazer um favor para mim? Aí eu disse que é. Ele é muito amigo era muito amigo de Raimundo Carreiro. Era um Sim. Carreiro bem cedo encostou nele, eles ficaram muito amigos. E Carreiro tinha sofrido um AVC, mas estava se recuperando bem, assim, né? Fazia já tempo. Sam, você pode fazer um favor para mim? Eu disse que é. Eu queria que você levasse os originais para Carreiro ler. Aí eu, que responsa, né? Os originais, né? Aí Não ele, perde esses originais, pelo amor de aí ele Deus. botou, aí tinha uma pastinha, né? Essas pastinhas gordas, assim, não, professor, pode deixar, eu sempre visitava Carreiro mesmo, sabendo onde é que ele morava, ele disse, não, professor, aí quando eu estava em missão de trabalho, assim, o motorista da secretaria me levava, assim, né? Aí nesse dia, aí eu disse, Celino, era o motorista de Ariano, dá pra a gente na casa de Carreiro, ele disse, não, Samuel, eu vou ter que largar por causa do negócio do horário, mas amanhã a gente leva. Aí eu, então, levei pra casa, né? Na época eu morava em apartamento na Rua da Aurora e tal. Aí, botei assim, em cima da mesa, assim. Aí, eu disse, e agora? Será que eu posso ler? Aí, né? Aí eu passo a noite lá em casa, né? Aí eu disse, não, acho que não pode mexer. Aí levei para Carreiro, né? Aí pronto, aí esse negócio virou uma coisa super maravilhosa, porque eu levei para Carreiro. Aí Carreiro, o quê? Não acredito nisso. Aí o Carreiro é bem espalhafatoso, né? Ele é bem. Aí Carreiro. Aí pronto. Aí a missão foi: quando o Carreiro terminasse de ler, aí Ariano ia para casa de Carreiro para saber os detalhes, né? Sim. Aí pronto. Aí eu fiz entregar de Carreiro. Aí Carreiro, depois de uns 3 dias, Sama, um romance decisivo na literatura brasileira. Aí pronto. Aí eu fui na casa de Ariano. Ariano, ó, já podemos ir. Aí fomos juntos para casa de Carreiro e fiquei acompanhando os dois conversando assim. Nossa, foi isso, muita coisa eu filmei, né? Filmei com a Sim. minha câmerazinha. Esse episódio todinho eu filmei. E foi um período inesquecível, né? Realmente, porque ele era muito, ele tinha uma visão do Brasil, né? E ele, por exemplo, tinha uma adoração por Lula, né? Tinha uma coisa, nossa, quando o Lula foi em Pernambuco, ele foi a primeira vez que eu vi Ariano se desgarrar assim de todo mundo quando o Lula foi para Recife, quando o Lula saiu né, encerrou. E aí Ariano estava num palco assim e os políticos, Ariano estava entre os convidados, né, e os políticos fazendo discurso e tal. Aí genialidade de Lula, né? Aí todo mundo falou, aí Lula pegou o microfone e disse: Eduardo era vivo, né? Assim, a gente tem que demitir todos os nossos assessores. Aí todo mundo ficou assim: como é que nós estamos aqui e um homem como Ariano está naquele outro palco? Esse homem tinha que estar com a gente aqui. Aí pronto, aí o público se voltou todo pro Ariano. Aí, é Ariano. Aí quando terminou tudo, aí foi uma imagem linda essa que eu presenciei assim, que foi Ariano sempre era muito cuidadoso assim, muito discreto. Aí Lula começou a descer do outro palco e Ariano começou a descer. Eu fui acompanhando e tal. Ariano sai assim, ó, meio tirando a povo da frente. Eles dão um abraço assim, sabe aquele abraço assim? Uma cena linda, uma das cenas mais lindas que eu vi realmente, assim, porque ele reconheceu em Lula o cara que se preocupou com o povo brasileiro, né? E eles aí se abraçaram assim longamente, assim, foi uma cena linda. E depois foram, né? E ele falava muito de Lula, né? Ele defendia muito Lula e tal. E ele achava que foi a primeira pessoa, o primeiro presidente realmente que se preocupou com as pessoas que realmente precisam, né? E essa coisa da fome, da comida, da água, né? Então foi, assim, um presente, né? Quando ele morreu, né? A última aula foi em Garanhuns,
E, por coincidência, a gerente de gestão não estava, e era um festival, e eu tive que apresentar, fazer a abertura da aula, né? Sim. Aí ele fez uma aula incrível, né? E não, aí eu apresentei, aí ele não estava subindo mais as escadas por causa tava mais debilitado, ele começava já sentadinho na mesa, né? Aí eu, boa aula, professor e tal, depois fui no camarim, a gente tirou umas fotos e tal. Aí isso foi uma sexta, aí sábado ele viajou, aí domingo, não, foi o aniversário da Dona Zélia, a esposa, ele não saiu do quarto, e na segunda teve o AVC, né? Então, na terça, chego eu no hospital para saber os detalhes, e aí pouco depois ele realmente faleceu, né? Então, aí foi um período. Não, aí eu, depois do falecimento, eu meio que fiquei meio resguardado, eu preferi não participar de. Eu fiquei meio quieto assim, sabe? Foi muito. Mas foi uma experiência inesquecível, né? Imagino, né? A oportunidade de conviver com um homem como o Ariano, né? É um Certamente. dos grandes, né? Da... Sim, tenho um querido amigo, professor, foi meu professor na universidade que eu trabalhei muitos anos, Luiz Baronto, que é o cura da Igreja da Sé e que aproveito para mandar um abraço para ele. O Baronto conviveu com com o Ariano por muito tempo lá na Praça da Casa Forte, em Recife, onde eles se encontravam para caminhar. E Olha só. ficavam ali na hora do almoço, uma hora batendo papo, conversando. Eu falei, nossa, mas que coisa, Pois é, essa que casa oportunidade mesmo, essa maravilhosa. casa dele, de Casa Forte, nossa, eu fui lá, porque quando a Ariana dava entrevista, aí tinha essas coisas, a Ariana dava entrevista para jornal, para, né, para revista, não sei como lá, e tinha os documentários, né? Hum, Também que era outro parafernália, não sei o quê, então a casa dele, assim, fui muitas vezes na casa dele, né? Então, é, o, depois que ele morreu, né? Assim, ficou uma. Eu gravei muita coisa, mas eu nunca publiquei nada assim, sabe? hum. Não, eu pretendo futuramente fazer, talvez, dar uns mini documentários, umas coisas assim, sabe? Sim, Mas ele tinha uma coisa que eu sinto falta mesmo, assim, que ele um profundo silêncio e uma coisa filosófica sobre a vida. E tinha uma visão do Brasil que ele falava muito sobre a conexão do Nordeste com o Brasil, entendeu? Ele disse que enquanto o Brasil não tivesse essa conexão, saber da importância do Nordeste, o Brasil não seria um país completo. Assim. Estou falando de uma forma muito. Mas ele tinha uma simplificado. determinação sobre. Ele era um ponto geográfico do Brasil que precisava ser, sabe? E era maravilhoso, né? Super. Ah, sim, e de uma humildade, assim, sabe? Era assim, para dar uma entrevista para uma rádio do interior do Ceará ou de Pernambuco, assim, era a mesma gentileza se fosse o cara da. Da Globo, da Não, CNN. no, né? Muito amoroso, muito, sabe? É, e- Puxa, agora você me fez ter vontade de reler A Pedra do Reino, é. que está comigo lá para reler e vou voltar Sim, a e ler agora. engraçado que eu não tinha lido A Pedra do Reino, aí na época tinha um amigo querido lá de Pernambuco, que a gente fazia muitas caminhadas longas, assim. Eu sempre gostei de caminhada. E eu estava trabalhando com o Ariano, estava lendo a Pedra do Reino, que eu nunca tinha lido, então achei um livro impressionante, né? É maravilhoso. É grande, enorme. Aí a gente resolveu fazer uma caminhada de São José do Belmonte, se não me engano, até a Pedra do Reino. Sim, sim, Caminhada passei por lá. longa, era uma caminhada longa, aí a gente tinha um negócio, a gente saía e não calculava direito. E eu levei a Pedra do Rei, né? Aí e a gente foi, aí quando viu, a gente não ia conseguir chegar no mesmo dia. Aí paramos assim numa casinha meio abandonada. Esse amigo era assim, fazia fogo, sabia pescar, essas coisas. Aí era um domingo à noite, assim. Aí nós, os dois barbudões, assim, né? Eu tava bem mais cabeludo. Aí a gente ficou lá e tal. Aí teve uma hora que o meu amigo começou a brincar com o fogo, assim e tal. Aí chegam dois caras de cavalo assim, de uma casa longe assim, com a cara de que tinham bebido bastante. E aí eles disseram: E vocês aí estão fazendo o que aqui? Uma coisa meio.
pesada. Intimidatória. Aí ele disse, não, a gente tá caminhando, a gente vai até a Pedra do Reino e tal. Essa hora aqui, fazendo fogueira, antes de lá, vamos ali em casa. Aí a gente ficou com meio amedrontado, assim, né? Aí, não sei que hora era mais ou menos, 8 e pouco, talvez, sim. Mas eles tinham bebido, né? Tava com cheiro de cachaça. Aí quiseram fazer uma averiguação com a gente. Aí quando a gente chegou lá, não, aí, ó, e vocês estão fazendo o que aqui? Começaram. E a gente começou a ficar com medo, assim, né? Aí eles, não, a gente tá viajando porque veio ver a Pedra do Reino. E é só isso? Não sei o que lá, tal. Aí o que é que tem na bolsa? Aí começaram a revistar a bolsa da gente. Aí o cara encontrou a Pedra do Reino, né? Aí, aí uma menininha dele pequena assim, pegou assim o livro e disse: Ah, é a pedra. Ela viu o desenho da capa do livro, a menina disse: Não, é a pedra, não sei o que mais lá. Aí deu uma. Tipo, alguém reconheceu que a gente realmente estava Sim. assim, né? Aí os caras: então vocês estão indo pra pedra mesmo, não sei o que mais lá, tal, assim, né? Aí assim, o livro de O livro salvou ali a a pátria. pátria, né? Aí os caras viram que a gente era de boa, assim, né, não era nada assim. A menininha ficou olhando o livro, ficou, papai, não sei o que lá, tal. Aí ele, então tá bom, então vocês estão indo pra lá mesmo, não sei o que lá, tal. Aí, pronto, aí começaram a empurrar cachaça na gente, pronto, aí foram procurar uma cama pra gente ficar e tal. Aí pronto, eu posso dizer que a Pedra do Rei salvou a gente, né? A gente, mas foi, aí essas coisas que depois eu contei a ele essa história, ele, ele também. Mas foi um presente, assim, realmente foi. Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, agradeço aqui. Nosso programa, infelizmente, está se encerrando. Por fim, o Sama tem uma história que ele pode contar rapidinho antes da gente encerrar, que é a homenagem ao Ariano no Galo da Madrugada. Conta essa história antes da gente encerrar. Sim, não, foi ele um dos penúltimos anos dele como secretário, assim, ele foi homenageado pelo Galo da Madrugada, que sempre O maior escolhe. bloco do mundo, né? Aí eu Mais de 1 disse, milhão de meu Deus, pessoas. que loucura vai ser essa? Aí o Jornal do Comércio pediu para fazer uma foto dele junto do Galo, né? Aí eu combinei, então, vamos cedo e é o seguinte, o carro para, o fotógrafo desce, a Ariane fica junto do Galo e tem que ser rápido. Aí pronto, a gente desceu, faltando uma semana, assim, faltando poucos dias pro carnaval, assim, né? O Galo chegou. Aí o fotógrafo desceu, aí viu a posição, então, aí, pronto, aí a Ariane desceu do carro. Cara, não deu 1 minuto para ter, acho que umas 40 pessoas, assim, e assim, um enxame em cima dele, assim, tirou a foto. Aí eu disse, como é que vai ser no dia do Galo? Aí sabe qual foi a sugestão? Sim. A Ariane chegou na ambulância. Chegou na ambulância, participou de lá e tudo mais, e aí voltou de ambulância. Grande Ariane. Mas para escapar desse assédio É, gigantesco, não, ele chegou porque senão se ele viesse o e ele carro normal ia não, ser aquele não, monte de gente do lado é, dele. aí quando ele teve o galo, aí ele no outro dia eu acho que eu liguei para ele, eu disse, professor, e aí ele disse, Samarone, Deus me livre. Não, É isso, pessoal. Olha, agora, infelizmente, nosso programa tão agradável como vocês estão vendo, tantas histórias fantásticas sobre livro, filme, Ariano, um monte de coisa interessante, jornalismo, história, pesquisa, todos os temas que a gente gosta, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu queria aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a presença do querido amigo Samarone. Tivemos a oportunidade de conviver no diário e recentemente nos reencontramos e essa história a gente vai continuar se vendo com certeza porque somos até vizinhos de bairros, né? é, Moramos em bairros vizinhos. Então, um grande prazer recebê-lo, meu caro eu que Sama. agradeço. Muito bacana, fico muito feliz por você ter vindo. Aproveito para agradecer ao nosso amigo Marcos Alves, que é um amigo comum, trabalhou com a gente lá no Diário. Eu, como repórter de cidades, você, como repórter de polícia, e o Marcos, como um grande repórter fotográfico. E aproveito também para agradecer ao nosso amigo Vagnão aqui, que nos ajudou nesse trabalho, aqui na técnica. Grande abraço a todos, a vocês que participarão do nosso programa e será certamente mais um grande sucesso aqui. É o 17º episódio do Minemosine Livros e Livrarias.